Bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e dessa vez iremos falar sobre Sibum no Flow Podcast. Foi legal? O que eu achei? Qual a minha opinião? É isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, mas antes de qualquer coisa, peço com que vocês deixem o seu like, se inscreva, ative as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que nós vamos estar produzindo aqui para vocês. Peço com que vocês ajudem a gente também comentando ou compartilhando, mandem nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, o que for aí, que isso vai me ajudar muito e vai apoiar esse humilde criador de conteúdo. Contextualizando para vocês, para quem não estava acompanhando todo esse rolê da vinda do Sibum para aqui no Brasil, eu vou só explicar um pouquinho o porquê que ele estava aqui. Ele veio a negócios, ele está querendo expandir a sua empresa para o Brasil e esse aqui foi o primeiro acontecimento. Ele chegou, foi na fábrica dessa empresa, né, a CR Nutrition, uma empresa que já fabricou produtos de outras marcas internacionais. E depois tivemos uma pequena reviravolta com aparentemente a Max Titanium querendo entrar aí nessa negociação. Tudo que eu tô falando é supostamente e nenhuma informação é 100% concreta, mas isso ficou um pouquinho mais evidente, teve mais indícios, né, quando saiu isso aqui de que o Ramon e o Sibum estariam almoçando juntos na casa da CEO da Max Titanium. Né, isso deixou um pouquinho mais... deu alguns indícios de que talvez eles estejam querendo entrar nessa negociação aí para produzir os produtos da Raw Nutrition. Mas esse é o contexto. O Sibum, ele veio aqui a negócios, ele não veio aqui passear, não veio fazer turismo e nem tampouco só para treinar com o Ramon, apesar disso ter acontecido e já tem vídeo no canal dele para quem se interessar. Mas eu pontuei, eu fiz até aqui algumas anotações, mas sobre algumas coisas que eu achei interessante e que eu queria compartilhar com vocês. E depois eu vou dar um resumo do que eu achei desse episódio. Mas eu primeiro queria falar com vocês sobre o Ramon, o Sibum respondendo se o Ramon chegou perto dele no Olímpia. Vamos ver o que ele falou. Eu tava torcendo pra ele no Mr. Olímpia. Tudo bem. É justo, né? Eu sou brasileiro, ele é meu chegado. Claro. O Igor falou que ele tava torcendo pro Ramon, obviamente, né? E eu tô usando a versão dublada, tá, gente? Pra ficar mais fácil aqui pra todo mundo. Ele precisa de toda a ajuda possível. Tirou onda, tirou um monte aqui, né? Bom, ele chegou bem perto, né? Sim, ele tá ficando bem perto. Eu gostei de você, cara. Eu acho que... Então, aqui o Igor, né, que é o host do Flow, ele pergunta, né, o Ramon chegou perto, né, dessa vez. E o Sibum fala que sim, confirma. E, obviamente, gente, eu tô mostrando aqui, isso não significa muito, mas mostra que o Sibum sabe que o Ramon tá chegando, cada ano ele tá chegando mais próximo. Não estou falando que eles já estão no mesmo patamar, porque eu acho que não estão. O Sibum tá sim uma prateleira acima, mas ele sabe que ele chegou perto e que provavelmente nesse ritmo que o Sibum tá, não levaria tanto tempo para o Ramon conseguir chegar no mesmo nível. E aqui a gente entra no segundo assunto, que seria a sua possível aposentadoria, né? E se o Ramon tá chegando próximo e o Sibum aqui vai falar sobre sua aposentadoria, você vai ver como as coisas meio que podem se conectar. Olha aqui. Você se vê competindo ainda por muito tempo? Não. Eu sempre disse que acho que 30 anos seria meu limite. 30? Ele sempre falou isso mesmo, não é novidade, 30 anos. Sempre falei isso na minha carreira, eu ainda acho a mesma coisa. Eu nunca fui aquela pessoa que quis fazer isso por muito tempo. Eu tenho a sorte de ter sucesso bem jovem. Então agora que eu tenho 28 e eu já ganhei 5 vezes o Mr. Olympia, eu já tenho uma carreira mais bem-sucedida do que eu podia imaginar na vida, então tudo que eu tenho pra mim agora já é bônus. Legal. Então tem muito mais na vida do que fisiculturismo, você tem várias restrições com isso, é 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando nisso. O Sibum aqui, né, foi perguntado, né, se ele acha que o Ramon chegou perto, né, esse ano. Ele respondeu que sim, não deu muito detalhe, não foi uma resposta muito... ele também não daria uma moral tão grande assim pro Ramon.
mas ele mesmo concordou que o Ramon tá chegando cada vez mais próximo. E ele respondeu que ele tem 28 anos, pretende competir até os 28, ou seja, esse 2024 pode ser o seu último ou penúltimo ano da sua carreira. E eu acredito que ele não se aposentaria com derrota. Não estou falando que ele iria perder em 2024 ou 2025, mas o seu físico está cada vez mais cansado, está cada vez tendo mais marcas de lesões. Isso estou falando que são fatos, tá, pessoal? Por exemplo, igual o Ramon que vai para uma outra preparação para o Arnold, o corpo precisa de um descanso, né? Então isso é bem comum. Cerca de 6 meses antes do Mr. Olympia, e aí que eu me preparo na dieta, perder peso e ficar mais preparado. E nos últimos 7 anos eu só fiz o Olympia. Então, em 2017 eu comecei, é a única competição que eu fiz, então eu me dou um ano para me preparar para o próximo. Isso é muito importante, é uma coisa que me manteve no topo e sempre melhorando, porque eu dou um intervalo para o meu corpo se preparar. E tem atletas que fazem o Arnold em outras competições, eles não têm o off-season para se preparar e o corpo se recuperar. Então, me dá muitos benefícios em relação a esses outros, pois quando você ganha o Olímpico, você fica qualificado pro resto da vida, você não tem que fazer nenhuma outra competição. Isso me ajudou e é um processo de um ano, mas eu não tô sempre trabalhando. Às vezes, o que eu tenho que fazer é descansar e depois eu volto a treinar. Boa. E aqui alguns pontos, né, pessoal? Ele é interessante, né? Ele falou que ele começa a se preparar faltando 6 meses, né, pro Olímpia. Obviamente que ele não deve ficar off de tudo, né, até porque seria contraproducente. Mas é interessante, né, imaginar que ele começa a se preparar para valer 6 meses antes, né. E o ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês é algo até que, se eu não me engano, ele já até falou, né? Ele falou que o Ramon... Ele falou que se o Ramon quisesse fazer frente para ele deveria não deveria fazer o Arnold. Eu tô usando as minhas palavras, tá, gente? Mas, basicamente, ele falou que o Ramon deveria não fazer o Arnold, não deveria competir, deveria focar no Olímpia, que é o que ele faz. E, tipo assim, ele é campeão. Ele não tem o que provar. Pro Ramon, o título do Arnold de Ohio é um título importante, ele tá indo para defender o título, mas isso é algo interessante, né? Porque será que se o Ramon tivesse focado só, ele já tem a vaga, né? Porque ele é top 2 e, se não me engano, o top 3 do Mr. Olympia, ele já tem a classificação automática, né? Então, o Ramon, ele já tem essa qualificação. Se ele quisesse competir só no Mr. Olympia, ele poderia já. Então, qual é a opinião de vocês, pessoal? Vocês acham que o Ramon deveria
Agora não, né? Agora já foi, ele vai fazer o Arnold, já tá em preparação. Mas você acha que o Ramon deveria focar apenas no Olympia para conseguir ter uma evolução maior? E outra, né? Será que esse não fazer o Arnold resultaria em uma evolução significativa? Porque talvez aquele tempo a mais de preparação às vezes não significa uma evolução tão grande, né? Então fica aí, comentem aí o que vocês acham. E outro ponto interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês foi ele respondendo sobre a Open, se ele teria interesse, se ele competiria na Open. Vamos ver. Estão onde tem que estar, né? Mas qual que é a sua opinião de competir nessa categoria? Eu sempre brinquei sobre isso, porque nos últimos 3 anos todo mundo falou que eu deveria ir pro Open, e todo mundo achando que eu ia me aposentar todo ano. Todo mundo fala sobre isso depois do Mr. Olympia, e aí eles me veem no Class Physique ou não, mas é uma coisa que eu faria por diversão, mas eu acho que eu não faria o que precisa para ser super competitivo lá, porque na minha altura eu acho que eu vou... Eu já até falei sobre isso em um post, tá, gente? Que o Sibum, acho que ele não... Apesar do que algumas pessoas falam, se ele fosse um dia pra Open, coisa que eu acho que isso não vai acontecer, na minha opinião, ele não seria competitivo, tá? Ele não seria competitivo a nível de, sei lá, um top 10. Top 10 já é muita coisa, mas para um ex-campeão, um 5 vezes campeão da Classic, você ir para uma outra categoria, não ficar nem no top 10, é algo que, né, pesa, né? Vamos conseguir aqui. Tem que pesar 150 quilos, então aqui no palco eu tô com muito menos do que isso. Então, para eu ganhar 10 quilos de músculo é muito difícil, vai ser muito difícil para minha saúde e não seria um objetivo que eu consigo atingir. Então, por entretenimento, eu acho que fazer o Open seria legal, né? Talvez eu seria menos magro para ter um visual maior, mas com mais músculo. Mas pensando nisso, eu gosto do Classic Physique, eu me sinto bem. Eu acho que a coisa certa é onde eu devia estar. Eu curto, eu ainda tô melhorando, progredindo, ganhando. Então talvez eu faça alguma coisa sobre isso, mas eu gosto de brincar por diversão. Se acontecer, aconteceu. Eu não tô planejando trabalhar nisso. Como é que você treina as poses? Boa. Porque... Então ele respondeu aqui, né, sobre a possibilidade dele migrar para Open um dia. E ele até, nesse podcast, ele até citou seu problema renal, né? Que ele hoje vive bem e tudo, mas seria um limitante para ele ir para Open, né? Então eu acho difícil ele fazer um trabalho específico para ganhar peso, para ir para Open com as limitações que ele tem, com as lesões que ele tem, sabe? Eu acho que é bem difícil isso acontecer. E se isso acontecer, vai ser só da forma com que ele falou, apenas para se divertir. E aí, para um Last Dance, né? Beleza, interessante, mas eu acho que eu não consigo ver o Sibum na Open. O que vocês acham, pessoal? Vocês gostariam de ver o Sibum na Open e vocês acham possível isso acontecer? Último assunto aqui que eu tenho é sobre a Raw Nutrition no Brasil. O Igor pergunta sobre uma previsão de quando isso poderia acontecer. E você tem uma previsão de quando a Raw vai chegar aqui? Ainda não. É meio difícil expandir aqui no Brasil, porque é um país totalmente diferente. Eu acho que daqui a um ano, mais ou menos. Eu vi que... Um ano, né? O pessoal já achou que ia comprar o pré-treino do Sibum mês que vem, né? E pode ser que leve bem mais tempo. Rolou algumas complicações com os componentes e o que se pode vender aqui, né? Tipo, algumas coisas que você pode adicionar nos produtos na América do Norte, não podem ser adicionados aqui. Tem muito mais restrições sobre a dosagem, ingredientes, então algumas coisas que a gente usa nos Estados Unidos não são permitidas aqui, a gente tem que entender isso. A Anvisa vai lá e creu. E também é muito caro mandar as coisas para cá e importar, então a gente tem que produzir aqui. Tem muita questão logística para entender, a gente tem que ver como fazer, mas esperamos conseguir que dê certo. E você se vê no futuro como um... Então isso aí. E aqui alguns pontos interessantes, né? As pessoas achavam que ia ser algo mais rápido, né? E que já estava certo, mas ele realmente veio para entender o mercado, para conhecer as fábricas, né?
de repente ter conversas, né, a respeito disso com as empresas, né? E realmente não vai ser um produto importado, né? Então, pela forma com que ele falou, como vai ser produzido aqui, não vai ser um produto importado. Então, é um produto de fabricação, vai ser um produto de fabricação nacional, mas como posso dizer assim, todo o branding, né, e o nome do Cibum, né? Então, falando de mercado, e aí vocês podem deixar a sua opinião, eu não sei o quanto isso seria interessante, tá ligado? Por exemplo, a Max Titânio fabrica o whey do Cibum, da marca, né? E da Raw Nutrition, e tem a linha Cibum, né? No caso. E eles vão usar os mesmos insumos, praticamente, né? Então, por exemplo, eles já fazem isso com a probiótica e Max Titânio. É praticamente o mesmo suplemento, só que com rotulagens diferentes, né? Até onde eu sei. E a Raw Nutrition seria isso, é um produto nacional, só que tem todo o branding, tem a embalagem do Raw Nutrition. E aí eu não sei se era algo que seria tão lucrativo, sabe? Eu acho que muitas pessoas comprariam, obviamente, a maioria das pessoas comprariam, principalmente nos primeiros meses, mas eu acho que se for um valor muito acima do mercado, né? Eu acho que teria tudo para não dar certo, mas eu acho que eles vão ser inteligentes, vai ser deve ter sim um valor competitivo, e só pela curiosidade eles já devem vender bastante. Mas é isso, a Anvisa chegando forte aí para que não permite alguns componentes, né, da formulação dos suplementos dele. Então eles vão ter que estudar todas essas questões aí de mercado, conhecer mais o mercado. Ainda não tem uma previsão certa, ele falou ali por volta de 1 ano. Então é isso, guardem aí como fala, faz o cofrinho aí por 1 ano guardando, e assim que tiver, vocês vão poder comprar os produtos da marca do Cibum. E sobre, no geral, o que eu achei desse podcast? Muito bem produzido, obviamente, né? Nível de qualidade do Flow Podcast. Foi bem legal eles terem se preocupado com a questão da dublagem, e até inteligente, né? Porque a maior parte dos brasileiros não falam inglês. Então, foi muito inteligente, foi muito bom. E eu só achei que faltou aprofundamento nos assuntos, né? E óbvio, né, que o Igor não tem a responsabilidade de conhecer sobre o assunto, mas essa questão de não conhecer tanto, eu acho que tornou o papo mais superficial do que eu gostaria. Não tô falando que foi ruim, tá, gente? E é o meu gosto. É a minha opinião. Eu me diverti pra caramba, mas da mesma forma que eu me divirto vendo Velozes e Furiosos. É legal, me divirto, mas... Entenderam? Então, eu achei bem legal. Teve sim muita informação, muita coisa boa, mas eu gostaria que eles tivessem aprofundado algumas coisas, alguns temas. Mas no geral foi legal pra caramba, valeu a pena. Foi algo interessante. Ver o Ramon e o Cibum na mesma mesa ali no Brasil é algo até estranho, né? Eu acho que o Igor comentou isso, até estranho ver eles juntos. Mas foi super legal, válido pra caramba. Vou deixar aí na descrição pra quem não viu ainda, por acaso, né? Mas foi super legal, ótimo, muito bem produzido. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse humilde episódio, desse humilde vídeo. Então deixa aí seu like, se inscreva, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Você concorda, você discorda? Deixa a sua opinião aqui e eu vejo vocês na próxima. Até mais. What the fuck you done did now?